Olá, muito boa tarde, eu sou o Júlio Lemos. E eu, Luana Lemos. É um prazer estarmos juntos mais um sábado na hora do seu almoço, aqui na Ubra TV, com o CPT na TV. O que é CPT mesmo, Luana? CPT é o melhor conteúdo da Rádio Cristo para Todos que a gente traz aqui para sua telinha. 24 horas diárias de programação luterana para você, com música, entrevistas, várias atrações para todas as idades. Você confere todos os dias em radiocpt.com.br. E agora, na hora do seu almoço, o nosso cardápio variado com o que de melhor rolou durante a semana, começando pelo Revista CPT, Luana. É isso aí, a gente quer compartilhar com vocês uma entrevista com o pastor Marcos Schmidt, de Novo Hamburgo, falando sobre comunicando o Evangelho para todas as pessoas. Confere aí. Esse trabalho de como você falou, Júlio, né, de conversar com as pessoas individualmente, eu acho que isso é difícil também no nosso mundo hoje, onde nós temos dificuldade em poder conversar, em dar tempo para que as pessoas possam falar. Dias atrás chegou uma senhora aqui, muito ativa na comunidade, ela está e com um problema sério, porque ela descobriu que ela está com câncer. 1h30 ela falou comigo aqui, 1h30 colocando para fora, chorando tudo, né? Uhum. E eu queria falar alguma coisa para ela, não consegui. Uhum. Ela saiu do meu escritório, pastor, muito obrigado pelo que o senhor aquilo que o senhor me falou. Uhum. Na verdade, as pessoas querem falar. É verdade. Agora eu vou lhe interromper um pouquinho, pastor, que eu já tinha pensado em falar antes, o Júlio falou, e o senhor repetiu, né? É sobre a gente, quando fala em comunicação, a gente pensa que a comunicação é o falar, mas a gente se comunica também sem palavras, né? A comunicação verbal e a não verbal. E eu acho que, assim como o senhor citou agora o exemplo dos idosos, né? Muitas vezes eles só ter a atenção, né? Como o senhor falou, os netos vão visitar e vão com o celular, não dão atenção. Então, às vezes, é só o carinho, um afago, um abraço, que já faz toda a diferença, né? Chega lá, né, as pessoas, olha, só dar um abraço nas pessoas, né? Tomar um chimarrão com elas, apertar a mão e sorrir para as pessoas, elas que bom, pastor, a gente sai muito contente em poder levar para elas aquilo que Jesus fazia, né? Uhum. Então, acho que esse trabalho é legal, e poder levar o Evangelho dessa forma, porque o Evangelho, na verdade, ele está em nós, né? A comunicação, a gente fala tanto em comunicação verbal, mas a comunicação maior está na nossa forma de se relacionar com as pessoas. Exatamente. Se a gente for analisar de novo, né, pastor, os milagres que Jesus fazia aqui na Terra, ele tinha todo o poder e tem todo o poder para apenas dizer uma palavra, né? E seja curado, volte a caminhar, mas muitas vezes, muitos textos a gente vê Jesus tocando na pessoa, né? Tocando nos olhos do cego. Quando a mulher do fluxo de sangue, no meio de uma multidão, quem me tocou, né? Puxa, tinha um monte de gente em volta, alguém tocou. Mas isso mostra mais uma vez para mim, né, pastor? Esse cuidado personalizado de Jesus, que é um Deus de relacionamento, que nos ouve, que nos toca e que interage conosco, né? E isso está faltando bastante hoje, essa comunicação. Nós vemos nesse mundo de comunicação, mas cada vez mais um distante do outro. Uhum. A gente sempre reclama, né? Isso também acontece na nossa família, quando a gente está sentado na sala, ou a televisão está ligada, ou cada um com o seu celular, se comunicando com outras pessoas, e a gente próximo um do outro e tão distante. E você confere o Revista CPT de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11h30 da manhã, em radiocpt.com.br. É isso aí. Também a gente quer trazer para vocês um bate-papo bem legal do programa DR com o casal pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho, falando sobre você vai conferir agora, sobre casal, sobre relacionamento, DR na CPT. Fica ligado. Refletir no que eu recebi de informação. E até porque você sabe do seguinte, existe um provérbio bíblico que diz assim, que eu não dê conselho pro vaidoso, porque ele vai ficar bravo com você. Então, se você vai, às vezes, pedir o conselho de alguém que você confia, às vezes pode ser o teu pastor, ou algum amigo de confiança, não fica falando também das suas fraquezas para qualquer um, não, hein? Mas para aquela pessoa que é digna de confiança, desde que você esteja disposto a não ser bajulado, porque a pessoa dizer assim, não. Às vezes você vai falar com o teu melhor amigo, que quer, na verdade, te roubar um beijo. Aí você, eu estou com problemas no meu casamento, o que será que irrita em mim? Aí ele vai dizer assim, não, coração, você não tem nada de errado, você é perfeita, né? E aí você cai no conto do vigário, inclusive. Então, abra o teu olho, primeiro, com quem você vai conversar. Segundo,
para realmente estar preparado para ouvir que você tem problemas, que você é chata às vezes, que você às vezes é ansiosa ou ansioso, grosso. Ouvir isso, guardar com calma, meditar nessas palavras e pensar numa maneira prática de mudar. Porque esse é o momento para você ouvir, não é para você justificar as suas atitudes, é para você só não ficar ouvir. Se defendendo. Exato. Ou se vitimizando e nem ficar cantando aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu morri assim, Gabriela. Você não é Gabriela, você é uma pessoa que tem virtudes e defeitos. E os nossos defeitos podem ser mudados. A gente vai criar novos defeitos e pode abandonar velhos. Não fica com essa ideia, eu sou assim mesmo, quem gosta de mim que seja assim. Isso aí é preguiça, né? Preguiça. Eu acho de mudar. E o mais difícil é você confessar. É assumir, realmente assim, não, eu tenho esses defeitos, eu preciso mudar e eu preciso... E acaba assim, né? Porque quando a gente descobre os nossos defeitos e a gente confessa eles, eu acho que tudo se torna muito mais fácil para você trabalhar, porque você sabe que caminho seguir. E tem o problema da terceirização da culpa, né? Então, por que o meu casamento está em crise? Por que eu estou com problema? Porque a culpa é do outro. E isso é bem humano. Isso, se você olhar lá em Gênesis capítulo... né, nos primeiros capítulos, aí na queda, no 2, no 3, quando começa a falar de Adão e Eva, e você vê que Adão e a Eva caíram em pecado, quando Deus fala com Adão, Adão fala, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ó. Aí você fala com a Eva, e aí a Eva olha para a serpente e fala, a culpa é da serpente. E aí a serpente olha e fala assim, veja bem, né, eu só ofereci o fruto. Então, assim, o Adão tinha culpa. A Eva tinha culpa. Tanto é verdade que Deus expulsou os dois. E a serpente também foi condenada, né? Então, ninguém ali era inocente. Quando às vezes a gente tem um problema em casa, nos relacionamentos pai e filho, muitas vezes o problema não está só no filho, só no outro. Está na gente, na maneira com que eu interajo com a outra pessoa, a maneira que eu estou cobrando a outra pessoa. Né? Às vezes a ansiedade, o meu estresse. Eu sou assim, gente. Eu, quando... fico estressado, e não é raro, né? Não é raro, eu fico calado. Né? Ontem, por exemplo, né? Tenta resolver você vê as que eu coisas falei sozinho. Que você nunca deve confessar teus pecados para qualquer um. E eu estou falando para todos vocês aí, né? Da audiência, milhares de pessoas. Mas assim, ontem eu estava meio tristonho, eu sonhei com meu pai, assim, foi um sonho bem gostoso, ele passou a mão no meu rosto e tal, se despedindo, assim. Mas... também um amigo meu aí que está passando por uns problemas de saúde, eu estava triste, chateado. A Silmar chegou para me fazer um carinho. Como eu sou um cara muito orgulhoso, que dentro do meu consciente eu acho que eu tenho que sempre ajudar os outros, eu que tenho que confortar os outros, eu que tenho que ser o forte, ela veio me dar carinho, né? Quando a gente estava jantando, e eu pedi para ela sair de perto porque eu não gosto que as pessoas tenham dó de mim. Né? Então isso é uma coisa que, imagina, olha... deve ter sido irritante para ela. Ela está acostumada, ela já aguenta essa carga há muitos anos. Mas, né, e por que eu não posso ter ficado quietinho ali, recebendo aquele carinho, tão bom, um toque físico, né? Mas por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou forte, que eu não preciso da dó dos outros, né? Então, paremos um pouquinho para refletir como a gente tem coisas que a gente precisa mudar no nosso relacionamento e também, mas não só aí, o nosso... parceiro, a nossa parceira, também tem coisas para mudar. Sim. E como é que eu vou fazer para colocar o dedo na ferida? Então, mas é que assim, a hora que a gente começa... A gente precisa trabalhar isso. E eu acho que conversando, Júnior, não tem outra forma de você trabalhar isso. Primeiro assim, você sempre usa essa expressão que você não tem bola de cristal. Não tenho. Né? Você tem, Ada? Né? Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa em casa e fico lá, eu fazendo as coisas sozinho e o Júnior sentado. Não pede ajuda. E não peço ajuda. E aí eu falo, poxa vida, você podia ter me ajudado. Ele falou, você pediu? Não. Então, eu acho que essa coisa é o diálogo, é a conversa, é a sinceridade, precisa existir no relacionamento. E você pode acompanhar toda a nossa programação também via podcast ou pelo nosso Facebook em facebook.com/Rádio da IELB. O programa que faz o maior sucesso também, Luana, é o Pergunte ao Pastor, que sempre responde, esclarece a sua dúvida. Confere aí. Voltando à pergunta de hoje, existe uma relação ou diferença entre diaconia, missão integral e ação social? É importante lembrar
que a missão de Deus é de salvar a humanidade, mas também é de preservar a sua criação. Mas o bonito é que Deus escolheu fazer tudo isto por meios. Mesmo a salvação, Ele não a realiza de forma direta. Ele usa a sua igreja e o seu povo. A fé vem pelo ouvir, alguém precisa anunciar. O batismo alguém realiza, ninguém se batiza sozinho. Assim também, o cuidado de toda a criação e da sociedade se dá por meios. E estes meios, além de ser toda a criação, seja ela vegetal, animal ou mineral, mas também todas as criaturas humanas. E quando nós falamos em diaconia, missão integral e ação social, falamos daquilo que Deus incumbe à sua igreja, aos cristãos, ao seu povo, e aquilo que ele deseja realizar pela sua criação e pela humanidade por meio das pessoas. Então, por exemplo, poderia Deus escolher fazer algo direto, mas ele usa meios. Nós percebemos, por exemplo, que o próprio clima, pelo nosso mau uso da criação e dos meios naturais, nós podemos influenciar negativamente as estações e o clima. Nós não podemos melhorar ou fazer melhor do que Deus o fez. Mas após o pecado, toda a criação de Deus geme. Então, o pecado humano influencia, sim, toda a criação de Deus. Mas Deus também usa, por meio do seu Espírito Santo, o seu povo, para ter consciência e fazer diferença. E para irmos à conclusão da reflexão sobre esta pergunta, eu quero ainda colocar alguns detalhes desta conceituação que eu acredito que sejam importantes nós sempre lembrarmos do ser humano. Entre tudo o que Deus criou, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos realmente, dentro dos conceitos de ação social, de compromisso social, olhar para tudo o que Deus criou, porque tudo isso tem um fim, o ser humano. Quando Deus criou o universo, Ele criou por etapas, e nós podemos olhar em Gênesis, no capítulo 1, cada passo, cada dia, e lá no fim, no último dia, colocou o ser humano como coroa da criação. E este ser humano também tem um aspecto que poderíamos praticamente dizer que é o único ser da criação que tem uma habilidade destruidora por causa do seu pecado. O ser humano, ele tem uma habilidade de viver e explorar essa criação. E isto precisa ser feito com zelo, com amor e respeito. E nesse sentido, cada vez mais a igreja refletir sobre o seu papel junto à sociedade nos leva a perceber o quanto isto faz parte da vontade de Deus, do plano de Deus, e o quanto o testemunho da presença de Deus e da salvação podem estar presentes na vida das pessoas que se envolvem com as causas humanas, ambientais e sociais. É vontade de Deus que o mundo sofra menos. É vontade de Deus aliviar a dor. E muito disto Ele quer fazer por meio de pessoas. Eu, você e nós juntos. Como pessoas individuais, como congregações e como igreja. E você confere o programa Pergunte ao Pastor toda sexta-feira, às 14h, ao vivo, na Rádio CPT.
É isso aí. A gente também tem sempre um momento de reflexão aqui no programa CPT na TV e a gente quer trazer uma mensagem do pastor Geraldo Schiller falando aí sobre ganhar para dividir. Nós queremos compartilhar com você, querido ouvinte, uma mensagem escrita pelo pastor Carlos Crack. E você pode encontrar essa mensagem no devocionário 5 Minutos com Jesus, de 2012, no dia 19 de abril. E do texto que nós lemos há pouco, Levítico capítulo 25, 1 a 17, o pastor Carlos destaca o versículo 11, onde lemos assim: Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. E o título da mensagem é Ganhar para dividir. Amigo ouvinte, você já pensou ou já imaginou o Brasil ficar um ano todo sem produzir e sem colher nenhum dos frutos produzidos pela terra? Será que teríamos alimento suficiente para alimentar todos os brasileiros? Parece loucura imaginarmos essa situação. Ao ficarmos um ano todo sem colher os frutos produzidos, sentiríamos um rombo maior em nosso estômago ou maior em nosso bolso. Ou seja, repito essa pergunta: se ficarmos um ano todo sem colher os frutos produzidos, sentiríamos um rombo maior em nosso estômago ou em nosso bolso? A realidade é que a cada ano as nossas colheitas batem recordes de produção e mesmo assim vemos pessoas passando fome. Deus dá uma recomendação interessante ao seu povo. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Isso nós lemos em Levítico 25, 11. A cada 7 anos, o povo era obrigado a deixar a terra, os animais e as pessoas descansarem. Isso era uma demonstração de que confiavam que suas vidas e os seus frutos não eram resultados de seus próprios esforços apenas, mas que Deus os abençoava e conduzia as suas vidas. Quem sabe, se ouvíssemos essa recomendação de Deus nos dias atuais, veríamos a sociedade produzindo ainda mais alimentos, mas não com o objetivo de apenas enriquecer, e sim com o objetivo de alimentar ainda mais pessoas. Como afirmou um escritor, o problema da fome no mundo não é a quantidade de alimentos, e sim o tamanho da ganância humana. Devido a este mundo competitivo e ganancioso, também somos levados a querer ganhar sempre e dividir somente umas poucas vezes. Portanto, vamos pedir que o próprio Deus, que nos dá todos os frutos, também nos ensine a dividir de forma mais justa. Deixemos que o amor e o perdão de Jesus Cristo nos alimentem diariamente, para que possamos olhar para tudo o que temos e enxergar não apenas as possibilidades de mais ganhos, e sim oportunidades de ajudar ainda mais. Que a tua oração, que a minha oração, que a nossa oração, querido ouvinte, seja: querido Salvador Jesus, obrigado por tudo o que tenho. Peço perdão pelas vezes em que sou levado pelo desejo de apenas ganhar. Ajuda-me a reconhecer que tudo vem de Ti. Leva-me a ajudar a quem tanto precisa. Amém. O IELB em Ação vai ao ar todas as quintas-feiras, às 14h, também na Rádio CPT. E foi intenso, foi bonito, foi, mas passou rápido demais. Mas você pode conferir toda a nossa programação, repito, diariamente, 24 horas por dia,
em radiocpt.com.br. Também tem live no Facebook, Luana. É isso aí, todos os programas ao vivo são transmitidos via live no Facebook da Rádio CPT. Música de qualidade, entrevistas, receitas, programas para as mulheres, para os homens, para o público em geral, conteúdo inteligente e edificante para o seu coração, é na Rádio CPT. E a gente volta no próximo sábado, né? É isso aí, próximo sábado, 12h30. Um abençoado domingo a todos e até lá. CPT na TV, um grande abraço e bom final de semana.